Primeiramente, boa noite, futuros tripulantes. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Projeto Tripulante 6 e 7, onde nós temos um encontro todas as terças às 6 e 7 da noite no horário de Brasília para aprender sobre o universo paralelo dos tripulantes de cruzeiros. Então, se você está buscando uma oportunidade de ganhar um salário em dólar, construir uma carreira internacional, viajar ao mundo, esse é o lugar que você precisa estar. Geralmente, esses nossos encontros são ao vivo, porém, de vez em quando eu trago para vocês a experiência de outros tripulantes, de outros profissionais dos mares, para vocês aprenderem também sobre diferentes departamentos, empresas. Esse é o caso de hoje. Hoje nós vamos ter uma entrevista com a Érica, que teve diferentes funções a bordo, trabalha numa empresa de altíssimo padrão e vai contar o ponto de vista dela, como que a vida a bordo impactou na vida pessoal dela e tudo que mudou. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Na próxima terça a gente volta com o nosso conteúdo ao vivo, porém vai ter uma grande novidade, algo assim incrível que eu acho que já vai dar para anunciar para vocês em primeiríssima mão, algo que eu venho trabalhando há mais de um ano, algo inédito que nunca foi feito no Brasil. Eu estou muito animado em trazer para vocês. Para não perder esse conteúdo, tem um link aqui embaixo na descrição para você acompanhar o nosso canal no Telegram do Projeto Tripulante e também deixa um joinha nesse vídeo, porque aí o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te mostrar os próximos, tá bom? Novidades incríveis na próxima semana. Por enquanto, vamos deixar de enrolação e vamos para o conteúdo de hoje. Espero que vocês gostem da entrevista. Muito bem, tripulantes. Hoje eu vou conversar com a Érica, que trabalha comigo na Crystal Cruises. Oi, galera. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada. A Érica, ela trabalha no departamento de alimentos e bebidas de modo geral, mas a gente vai falar um pouquinho mais especificamente da profissão dela, do trabalho dela. E a gente se conheceu aqui na Crystal, mas ela também já teve uma outra experiência antes em outra empresa, então vai ser interessante para a gente entender as diferenças de uma empresa para outra, diferenças de departamento. Isso. Obrigado também por separar um tempinho desse tempo louco que a gente está vivendo aqui no estaleiro. Hoje, né, Diogo, a gente teve 3 treinamentos. Três treinamentos de segurança. Desde amanhã a gente também vai ter outro, então tá uma loucura com esses nossos horários diferentes um do outro. Então agradeço você separar esses minutinhos, porque eu tenho certeza que a sua experiência vai ajudar muita gente que está assistindo. O pessoal do bar, com certeza. Né? E como é que surgiu essa ideia, Érica, de começar a trabalhar a bordo, hein? Na realidade, eu moro em Praia Grande, que é do lado de Santos, né? Então, começou em 2011, eu fiz um processo seletivo numa escola que recrutava tripulante. Eu fiz mais ou menos 6 meses, né, de treinamento, aí eu fiz o inglês também e a minha primeira experiência foi numa companhia que hoje não existe mais, né, era a Ibero Cruise Line na época, né, então não tem mais. Foi popular no Brasil por um tempo, muita gente que está assistindo a gente pode até começado pela Ibero também, ou até ter viajado pela Ibero, fez muito sucesso ali mais ou menos em 2010 até 2000. Foi 2009 para 2010, 2011 e 2012, então comecei a trabalhar no restaurante. Na época, a minha experiência não foi muito boa. Qual foi o seu principal desafio, então, quando você entrou? Tudo. Então, a princípio, assim, trabalhar no navio é para pessoas bem fortes, assim, digamos assim. Tem que ter uma personalidade muito grande, tem que ser uma pessoa que tem uma cabeça super aberta em relação a isso, porque a gente trabalha muito, sabe? Não é um mar de rosas, como todo mundo vê, às vezes tem tempo. Mas como assim? Eu vejo essas piscinas e as pessoas se divertindo, esses restaurantes de luxo. Como assim? A gente não tem acesso a isso tudo, não? Não. A minha experiência, assim, foi bem difícil. Eu já sabia, né, na escola, quando eu fiz, já tinham me avisado como que ia trabalhar mais de 10 horas. Eu lembro que no Natal de 2011 eu trabalhei 16 horas. Mas não é todo dia assim não, né? Também pra não assustar a galera. Não. São dias especiais. Não é, claro. Tem os dias de embarque, o que a gente chama de turnaround, que eu também... O dia de embarque é o dia que a gente mais trabalha, assim, né? Então, o pessoal do restaurante não podia sair, a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Aí, por isso que eu prestei pra trabalhar no bar, que eu comecei a ver que o pessoal do bar tinha uma good life, uma boa vida. Vamos ver se é isso mesmo, então. Também tinha a parte das trays, né? Que é as bandejas muito pesadas. Então, eu cheguei a trabalhar no meu primeiro contrato, eu fiquei 9 meses na Ibero. Depois fiz um contrato com a Pumatur, fiquei 4 anos na Pumatur. E depois fui para um iate. Iate? Que legal. Me explica a principal diferença de cruzeiros para iate. Então, trabalhar numa companhia espanhola é diferente de trabalhar numa companhia americana. Já tem isso de cruzeiros normal, né? Já tem uma diferença marcante aí. Por mais que você tenha experiência na sua posição, o serviço é totalmente diferente. Então, assim, trabalhar num bar, numa companhia espanhola, tem drinks que o pessoal bebe, né? Tem essa
Que é diferente. É diferente, é muito difícil explicar para você. Mas é totalmente diferente, assim, o serviço em si, né, é diferenciado. Então, a companhia americana, a gente está trabalhando numa companhia 6 estrelas. Também tem isso, né? Não é só nem a origem da companhia, a nacionalidade da companhia, mas também a categoria, A categoria. Tem gente que às vezes, quando começa a pesquisar sobre cruzeiros, acha que é tudo luxo, é tudo igual. Não, tudo não igual. é. E definitivamente não é. Diferente. Claro que tem diferenças culturais de acordo com a nacionalidade, digamos assim, se você vai na companhia alemã, italiana, americana, britânica, mas as principais diferenças eu acho que tem a ver com as categorias. Então tem aquelas empresas mais econômicas, mais acessíveis, que tem aquele serviço mais básico para o passageiro, que ele está ali mesmo realmente é para se divertir, para curtir a piscina, as festas, os portos e quase não o que é um serviço básico. o que acontecia muito na Pumantur. A gente trabalhava por quantidade, não por qualidade. Assim, tinha mais de 1.000 e poucos passageiros, se não falha a memória, que faz muito tempo atrás. Mas era correria, temporada brasileira, a gente trabalhava na piscina, então era pina colada o dia inteiro. Aqui, para servir uma pina colada, é bem difícil. Muito difícil. Servir uma pina colada. Eu gosto de pina colada. Eu também gosto. Quer dizer que eu tenho que ir em empresa barata pra pedir um pina colada. Se eu for numa empresa de luxo e pedir um pina colada... Não, aqui a gente também serve pina colada, mas a gente, por exemplo, na Pumantur a gente servia na piscina, umas 200 pina coladas por dia. Aqui se serve uma pina colada por dia, é muito. Então... Mas também tem a ver com a idade média do público, né? Que o pessoal da Pumantur é um pessoal isso bem mais jovem. Isso também interfere, né? O pessoal bem mais jovem que viajava com a Pumantur, ou que viaja com Carnival, tem muitos jovens e famílias. Carnaval. É isso, na época de carnaval. Então, tem algumas empresas que atraem um público mais jovem, que não estão em busca de um serviço luxuoso, eles estão em busca de diversão mesmo, o máximo possível. Hoje em dia a gente tem várias categorias, né? Então... E do outro lado, no outro extremo, tem essas empresas ultra luxo, como a que a gente trabalha, tem uma meia dúzia de empresas ultra luxo que competem por esse mercado. Geralmente são navios mais reduzidos, né? Com em média até 1.000 passageiros, alguns com apenas algumas centenas, e aí você tem uma média de tripulante maior, tripulante por passageiro é mais próximo, então a gente consegue prestar um serviço mais qualificado, mais diferenciado. A gente lembra até o nome dos passageiros, né? A preferência. A gente, assim, trabalhar... Vocês têm que lembrar essas coisas, a preferência dos passageiros, daqueles que vêm mais frequente, claro. A gente sempre tem um meeting, uma reunião antes, né? Em relação... Olha, o passageiro tal, ele vai vir, a gente tem que saber o nome do passageiro. Lógico, se é um passageiro novo, a gente trabalha no bar, é diferenciado, então a gente tem que saber o que ele vai beber, né? Se ele ficar 7 dias, então eu sei a preferência do drink do passageiro, eu tenho que saber. Isso é uma responsabilidade nossa, de chamar ele pelo sobrenome dele, né? Esse é um ponto, Mr. Smith, Mrs. ou Madam. O inglês, inclusive, a exigência é maior. Se você muito vai maior, assim. Trabalhar numa empresa mais popular, digamos assim, às vezes você consegue até com inglês, né, intermediário básico. Intermediário básico você consegue. Você consegue, às vezes, né, mas para trabalhar numa empresa ultra luxo, como que a gente trabalha, até porque o nosso público é basicamente americano. Então, para você ter uma noção, quando eu fui para Seaborn, a gente tinha prova de nome. E se você... Para lembrar o nome dos passageiros? Sim. E se você não passasse, eles davam para você fazer de novo. Pela segunda vez, se você fosse reprovado, você poderia perder o seu emprego. Olha só. Na época era assim, 1 ano e pouquinho. Seaborn também é uma empresa ultra luxo de navios pequenos que tem que lembrar dos nomes dos passageiros, olha só. E você disse que passou pelos iates também. Passei qual é a diferença principal, assim? Por que você resolveu mudar? A Crystal sempre foi um dos meus sonhos, assim, né? Porque eu sempre ouvia falar da Norwegian e da Crystal, mas a Norwegian, capacidade maior, 3.000 passageiros. Então, eu sempre busquei mais qualidade, né? Então, o serviço em si diferenciado. E a Crystal era, assim, um top master digamos assim... Era um sonho que eu queria. Então, eu lutei muito para estar aqui. Então eu falo para as pessoas, nunca desistam, porque, claro, o mundo, por mais que eu tenha experiência, por mais que eu passei em iate ou companhia espanhola, não é igual. E para estar aqui a gente tem que ter garra, determinação e saber que todo dia sempre vai ter uma coisa diferente. Então tem dia que a gente não dorme, tem dia que a gente dorme. Então as pessoas me perguntam muito, Érica, que roupa que eu posso usar no navio? Hoje em dia as pessoas, né,
querem saber, tem muita curiosidade, como a gente começou, né, Diogo, atrás. Então, companhia americana é isso, tem que estar disposto a tudo. E você sente, tem muita gente assistindo a gente que tem, muitas mulheres que têm interesse em desenvolver uma carreira a bordo, mas tem certos medos por ser um ambiente muito masculino. Você sentiu difícil, masculino ou machista? Você sentiu eu senti. Então, assim, todos os navios que eu trabalhei, claro, né? Então tem essa polêmica, você é brasileira, então eles têm curiosidade, não é discriminação com a gente. Mas o brasileiro sempre foi assim, mais uma desenvoltura melhor, entende? A gente sempre foi mais assim, descolado, mais caliente, o que os meus amigos latinos falam. Então, assim, o europeu é diferente da gente. Então, eles são um pouco mais assim, sisudo, mais se contém mais para falar, eles não expressam muito a reação. E o brasileiro não, por mais que a gente tá na brata, igual os espanhóis falavam, por mais que a gente tá busy, pra gente não interfere, a gente sempre vai estar com o nosso sorriso, é o que conta. Então, por isso que eu sempre falo, né, eles amam, né, brasileiro, amam latino, porque a gente tem um tchan da coisa, assim, pra acontecer, pra fazer acontecer, porque tem que ser flexible, a gente tem que ser flexível, tem que ter uma cabeça muito aberta para estar a bordo. Saber que o seu chefe pode gritar com você, isso acontece em companhia espanhola, companhia italiana, principalmente. Americana não tanto, porque eles têm digamos... A cultura profissional, né? É bem então, diferente. nas companhias latinas, espanhola, italiana, ou onde tem muito brasileiro, pode ser que você pegue, tem um chefe mais... Tem um chefe mais, assim... Sisudo, né? Não mede palavras pra falar, então o cara vai... E às vezes você é muito sensível, pode te machucar, te ofender. Mulher tem disso também, né? Você não pode deixar se afetar muito a nível pessoal, não. Às vezes é a personalidade do chefe, não é só com você. Por exemplo, em algumas nacionalidades, as pessoas têm o hábito de falar mais alto, de gesticular mais, de usar falar mais palavrão, né? falar com a mão. Então, não necessariamente ela está sendo mal educada com você apenas. É o jeito a personalidade, né? Sei lá. Sim, o jeito que eles falam, vem para o trabalho, né? Hoje em dia existe muitos treinamentos e programas educacionais para evitar o abuso de chefes, tanto quanto assédio sexual, como o abuso do trabalho, forçar uma pessoa a trabalhar mais do que deveria, não respeitar os horários de folga, tal. Existem muitos treinamentos. Na nossa empresa, por exemplo, a gente assiste vídeos, a gente é obrigatório fazer treinamentos anuais e, inclusive, se alguém acontecer alguma coisa, a gente pode reportar. Sim, a gente tem canais de... Sim, a gente se reporta para o nosso chefe. Mas se o chefe for a causa da reclamação, a gente tem uma outra pessoa a bordo. Tem outro meio para... Tem outros caminhos. E se não for o caso, se não for resolvido a bordo, a gente tem até canais para reportar diretamente para a empresa. Até. Tem um telefone, a gente liga, anônimo. Então, a nossa empresa tem muitos programas educacionais para evitar esse tipo de abuso. É super séria. A Cris é uma empresa mais séria que eu acho que eu já vi em toda a minha vida. Adoro trabalhar aqui. Não é perfeita, tem suas dificuldades. Sim, claro. Sempre tem alguma coisinha, né? Não existe em nenhum mercado, não só nos cruzeiros, né? Em nenhum país, em nenhuma indústria. Não existe. E você, infelizmente, você pode pegar um chefe fantástico que vai acolher você no time, que você tem um time, todo mundo se ajuda, amigável, que se diverte e trabalha ao mesmo tempo. Ou você pode pegar um time difícil, com uma competição muito forte, com um chefe sisudo. Isso pode acontecer em qualquer indústria, não só nos cruzeiros. Sim, eu já peguei chefe, já sofri abuso verbal. Aconteceu várias vezes comigo e já reportei também. Bom, depende também de como a empresa abre as portas para que você possa comunicar esse tipo de fato, né? Eu acho que nenhuma empresa, nenhum gerente de empresa gosta desse tipo de coisa acontecendo na sua empresa. Então, muitas vezes isso acontece com o supervisor, é aquele seu supervisor imediato. Sim. Então, você sempre vai ter alguém mais alto para reportar. É uma situação delicada, vai depender de cada empresa. É muito delicado, porque você pode perder o seu trabalho, porque... O que acontece, né? Então, a gente tem muito suporte na nossa companhia aqui, mas outras companhias que eu trabalhei tinha muita máfia. Então, A máfia é uma palavra que a gente usa regularmente a bordo. Não necessariamente... Eu não consigo falar outra palavra, né? A gente usa... Não é como você vê nos filmes, os caras atirando e tal. Máfia, a gente fala... As máfias ali das... Não daquela Pablo Escobar. Não é assim. A gente que tem drogas e tal, não é nada disso. Galera, o importante é saber que quando você vem trabalhar a bordo, por mais que a gente fale inglês, nós temos um próprio vocabulário a bordo. Então, se você trabalha em companhia italiana, você tem um vocabulário da companhia. Se você trabalha na americana também, a gente tem vocabulários que a gente não existe em inglês, mas sim a bordo, né?
São palavras inventadas, ou às vezes misturada com outras línguas, com várias nacionalidades. Você pega filipino com espanhol, aí mistura, aí cria uma vira palavra aquela nova. salad fruit lá, aquela coisa maravilhosa, então... E fala um pouquinho para o pessoal da sua rotina atualmente no bar, então, com exceção agora desse período especial que a gente está passando aqui no estaleiro, mas numa rotina normal, você trabalha um dia normal quantas horas e um dia como normal, é que é o seu dia a dia? Embarcation Day a gente sempre trabalha mais, mas um dia normal varia de 8 horas nessa companhia. Varia de 8 a 10 horas, nunca passou disso, né? Então... Que bom. Que bom. Pra mim, às vezes passa. Um dia de embarque mesmo, eu faço 14 horas. Então. Mas com um sorriso no rosto. A gente tem que sabendo estar, que não é todo dia. Não é todo dia. Uma vez por semana, e olha lá, né? Naquele só a gente tinha o quê? O World Cruise a gente fazia 3 meses. No World Cruise, pessoal, é que algumas empresas elas têm esse cruzeiro mundial. Onde alguns passageiros chegam a passar 3 meses a bordo. A gente visita dezenas de países. E é um cruzeiro mais caro também, que inclui serviços adicionais. Então a clientela ela é mais exigente. Mais requintada, né? Sim, sim. E agora no navio novo a gente vai estar trabalhando com uma clientela ainda mais requintada. Ainda mais requintada. É um produto ultra premium. Ultra plus, não? É ultra, porque é um cruzeiro onde o ticket médio ele é muito mais alto e a gente vai estar viajando para lugares remotos, muito mais distantes. Então a gente tem certas tecnologias e serviços que a gente oferece a bordo que nenhum outro cruzeiro oferece. Você tá empolgada com essa nova experiência? Nossa, tô super empolgada, assim, porque eu acho que é um marco, né? Então, eu nunca abri nenhum chip, nenhum navio na minha vida. Trabalhando desde 2011, sempre fazendo dry dock. Mas eu nunca abri nenhum navio, então tudo é novo, a experiência é nova. Então a gente tá dando o nosso sangue o máximo para que isso aconteça. Eu costumo dizer que a gente vai fazer a história do Titanic. Claro que não, a gente não espera que vá naufragar, né? 3 vezes. Talvez quando vocês estejam assistindo esse vídeo, a gente já esteja navegando com passageiros. Com certeza. A gente está gravando isso agora, falta poucos dias para a gente partir para receber os primeiros passageiros. Sim, então foi escolhido, né? Então, não sei se você sabe, foi escolhido a dedo, né? Então, cada chefe de departamento foi escolhido a dedo as pessoas que iam abrir esse navio. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando de luxo e ultra luxo, diferentes categorias, numa empresa mais popular, esses navios gigantões aí, geralmente você tem uma média de um tripulante para cada 3 passageiros. 3 passageiros, aqui é 1 por 1. Aqui é 1 por 1. Então, nesses navios grandões, se você tem 6.000 passageiros, você vai ter 2.000 tripulantes, em média. Aqui não, a gente tem 200 passageiros e 200 tripulantes. Não existe nada comparado a esse nível. A não ser que vá fazer daqui pra frente. Mas hoje, atualmente, não. Só a Crystal. A gente tá saindo na frente. Vai ser o modelo a ser seguido por outros cruzeiros de expedição. E você viu a entrevista com o pessoal da Genting, que eles estão construindo mais? Sim, sim. O nosso grupo está produzindo, tem planos para construir mais navios em um formato diferente. Agora para esse novo mundo que a gente vive, nessa nova realidade que a gente vive. Então tem trabalho para todo mundo, galera. Tem a indústria está crescendo muito. muito. Né? E o que você considera mais importante para o pessoal entrar nos bares? Tem que ter alguma outra experiência prévia? Tem que ter experiência em bar, claro, de bebidas internacionais. O inglês conta, fundamental. Se a pessoa souber outra língua também, né? Tem amigos que falam francês. Alemão também. Tem empresas alemãs que o alemão é extremamente importante. Se você não tivesse, mesmo que você tenha um inglês fluente, você não consegue entrar. Até aqui, né, Diogo? A gente tá há quanto tempo? 1 mês aqui? Já tem 1 mês que a gente chegou na Alemanha. A gente sai, às vezes o pessoal não tem costume muito de falar inglês, claro, eu não falo alemão. Mas é bom sempre ter outra língua, assim, né? Sim. No caso, se você vai trabalhar numa empresa americana, como a Norwegian, a Royal, a Crystal, o inglês é fundamental. E como é uma área de atendimento ao público, você tem que ter um inglês fluente ou quase isso. Né? É mais exigente. Se você trabalha na parte por trás das câmeras, digamos assim, não tem tanto contato com passageiros, pode ser que um inglês avançado seja suficiente para a empresa americana. Em termos, assim, do bar, mas, assim, eu digo que tem que ter experiência com bebidas internacionais, tem que ter a própria experiência. Quando você fala bebidas internacionais, se uma pessoa que está assistindo a gente trabalha no Brasil ou em Portugal, tem pessoas assistindo a gente aqui do Brasil e Portugal. Então, eles não teve nenhuma experiência fora do seu próprio país, mas trabalhou, por exemplo, num restaurante de luxo, um hotel de alto padrão, já conta como experiência? Sim, conta.
Ele trabalha a gente pode dizer que sim, né? Por exemplo, eu não vou falar pra vocês chegar aqui, eu sei de bebidas, de cervejas. Que cerveja que você sabe? É só a Heineken, Budweiser ou uma Skol da vida? Não é isso. A gente tem que saber de bebidas internacionais, de drinks internacionais, como drinks clássicos, como Mahata, como Negroni, como fazer, quantos ons vai na bebida. Isso é muito importante, né? Porque você pode servir, se tiver o bar bem busy, você tem que ter capacidade para poder fazer os drinks também, isso conta muito. E lógico, o cara pode vir com uma maior experiência do mundo, pode saber de tudo, mas se você não tiver uma desenvoltura para trabalhar no floor, que a gente fala, né? No serviço do dia a dia, não rola, né? Então não tem... dedo de tudo. Como qualquer função, não só a bordo como interna, não é apenas um fator que vai decidir se você consegue a vaga ou não. E o recrutador vai estar olhando diversos fatores. É um leque, né? As entrevistas em si, toda vez que fala que é pra fazer entrevista, eu sempre ficava nervosa. Isso acontece até hoje, mas não tem como. Mas assim, o entrevistador ele sempre vai olhar por outros ângulos, né? O jeito que você fala. Isso é importante. Como você se comporta. Como você sorri. O sorriso conta muito. Sorriso. A gente tem que abrir a boca e sorrir, mostrar os dentes, né? Então você sorrir, você mostrar alegria em desenvolver aquele trabalho, o prazer em servir e querer aprender, querer crescer. Lembre-se, numa entrevista, o foco não é você, né? Eu quero conseguir esse emprego porque eu quero aprender alguma coisa. Não. Ele quer saber o que você vai trazer para a empresa. Exatamente. Você sempre vai ter que ter um diferencial a mais. É nisso que eles buscam. Sempre foi assim. Eles sabem que a nossa língua não é inglês, a gente não é europeu. Muitas pessoas têm dificuldade com o inglês, enfim. Mas a gente tem um extra a mais, que é o que eu falei. Qual que é o extra a mais? É aquele desenvoltura do jogo, sabe? De cintura. De lidar com várias horas de trabalho, com o chefe às vezes estressado, com reunião. Eu costumo dizer que um dia aqui no navio equivale 3 dias em terra. Então nada se compara, não é verdade? Estou mentindo? É um estilo de vida muito diferente de qualquer coisa que você vai viver em terra. Aí o pessoal chega e fala, Erika, eu trabalho em bar, eu trabalhei em Dubai. Eu peguei muitos amigos que trabalhou na Seaborn em Dubai e não ficou nenhuma semana porque era diferente. Era muito diferente, então tem dia que às vezes você não tem hora pra comer direito, porque o bar vai estar sempre busy, então você tem que ter aquela, né? Tem que ser flexível, se adaptar rápido. Tem que se adaptar rápido, tem os treinamentos também do navio, tem os treinamentos da sua posição. Então, no começo é estressante, mas um dia a dia você vai aprendendo, você vai... Me diga o pessoal, enfrenta esse começo. Isso que ela falou é muito importante. O choque inicial é diferente de qualquer coisa que você viveu em terra. Então, vai ser difícil no começo. Você vai sentir cansaço, você vai sentir a pressão emocional, mental, você vai estar desgastado. Mas enfrenta, não desiste no começo. A gente é brasileiro. Você se adapta. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Isso eu sempre falei. No meu primeiro contrato, Cara, eu não conseguia levantar na cama, acredita? Eu colocava a minha mão... E a sorte que eu dormi na cama de baixo. Eu colocava a minha mão, o meu pé e eu não conseguia, de tão cansado. Doía, sabe? Doía tudo. Já hoje, tiro de letra, eu sei que já tô acostumada. Só a gente enfrentar, trabalhar com sorrisão, ser flexível... E saber que a gente vai pra guerra, mas que a gente vai ganhar essa guerra. E que trabalhar a bordo não é um mar de rosas, também não é tão difícil assim. E dia após dia, a gente vai conseguindo, né? Como tudo, não só trabalhar a bordo, mas você vai se adaptando, né? Se você for trabalhar em terra, a mesma coisa. E não desistir, saber que você tá aí pra dar o seu melhor, o seu sangue pela companhia. E claro, tudo é uma fase, tudo é a parte de adaptação. Depois, se você pega esse segredo, claro, aí você vai ver o mundo. O que é o mundo a bordo, né? Você vai poder fazer o que a gente faz, sair, postar. No começo é dureza, é adaptação, você tem que entrar no ritmo. Depois começa a vir os benefícios. Você começa a receber o primeiro salário, você começa a sair pra passear. Você começa a comprar um perfume importado. Fazer compras, que no Brasil você paga R$600, aqui você paga uns 300. Ou você recebe moeda forte, aí você pode fazer seus investimentos no Brasil, ajudar a sua família, você pode também se divertir, passear, conhecer lugares espetaculares. Tem países aí que eu visitei que se não fosse de cruzeiro dificilmente conseguiria ir. Nunca na minha vida, eu ia pensar que eu estaria em Dubai ou
Noruega ou Tailândia. Nossa, Tailândia. O que é Tailândia, gente? Japão. Eu falei pra ele que eu fui pro Japão. Fiquei em Kobe, fiquei um mês, né, na outra companhia. Foi muito bom, muito bom. Experiência ótima. E se você está querendo entrar nesse mercado e sonhando com uma empresa como a Crystal, vai com calma. Nem sempre você vai conseguir direto numa empresa como essa. Tem alguns casos, mas você provavelmente vai precisar entrar para uma empresa mais acessível, que dá mais oportunidades para iniciantes, que não exige um inglês tão avançado. E aí você vai ganhando experiência. Eu acho nem por inglês, mas pela experiência também, né? Você vai ganhar uma experiência importante. Às vezes você trabalha numa empresa como essa mais acessível, tem esses naviozões grandões que contrata a roda. Assim, Norwegian é uma delas. Então Norwegian 3 mil. Eles pegam assim... A MSC também. Então. A MSC contrata muito brasileiro, a Costa. Então, você às vezes consegue entrar no mercado numa dessa, vai ganhar uma experiência valiosíssima, vai melhorar o seu inglês. E depois completa o seu contrato. Você tem que completar para sair com uma boa avaliação no final. E aí você pode partir para novos desafios e buscar as empresas premium, como é que a gente trabalha hoje. Tudo é questão de tempo, paciência, galera, porque eu vejo muitas pessoas me ligando, interrogando. Como é que você tá aí? Já voltou? Essa ansiedade você tem que guardar, né, se conter um pouco, e não é sempre que você vai estar aqui. Quando eu fiz a minha entrevista pela primeira vez, eu fui reprovada. Eu também fui reprovado também. Você também? Sim. Welcome! Sério? Eu não passei de primeira, não. Eu fui reprovada, eu lembro como hoje. Foi uma coisa que me marcou muito, porque a moça falou que eu não tinha tanta experiência, meu inglês não era tão avançado para estar aqui. Eu falei, eu não vou deixar que isso me abale, né? E aí eu estudei. Foi quando eu fui pra Seaborn. Aí eu fiz um contrato na Seaborn, peguei mais experiência, desenvoltura para trabalhar numa companhia americana. E a segunda entrevista, né, eu lembro que foi 45 minutos, a minha entrevista. Na entrevista, já era para trabalhar no bar ou era pro restaurante? Era para trabalhar no bar. No bar já. E eles fazem perguntas técnicas para testar o seu conhecimento de bebidas? Não muito. Ela já conhecia o meu caso e ela queria saber como que eu tava em termos do nível de inglês, a desenvoltura. Ela fez algumas perguntas. Foi online? Com câmera? Câmera, mas eu não via o rosto dela. Ela via o seu? Ela via. Isso também intimida muito a gente, porque a gente não conseguia ver a pessoa, né? Então... uma dica que eu dou, tá? Quando acontece isso, você sempre tenta olhar pra frente, não dispersa o seu olhar. Por quê? Porque a entrevistadora, ela tá vendo sua desenvoltura, né? Então, isso eu aprendi também. É quase que um contato olho no olho, sendo que através de uma lente, como a gente está fazendo aqui agora, olhando para vocês através da lente. Então, você olha e você imagina que a pessoa está ali olhando para você também. Exatamente. Né? E fica tranquilo, não fica muito nervoso com a mão. Você, às vezes, tem gente que gesticula ou passa muito a mão no rosto. Eu tenho, às vezes, esse tique de passar a mão, assim, no cabelo. Olha, dicas valiosas, hein? Isso também, porque... Cabelo, especialmente para as moças. Mulher, né? Ou, às vezes, tem gente que coça ou começa a tossir porque tá muito nervoso, mas isso é normal. Então, faz um cursinho. Eu sempre vejo cursinho assim online quando eu vou fazer alguma coisa que eu não sei. E eu vi que em algumas empresas eles avaliam mais o seu conhecimento técnico nas bebidas e de acordo com a função que você Pra mim, eu não sei porque foi diferente. Por exemplo, a Seaborn só foi bebidas, drinks, vinhos, né? Vinho é muito importante aqui em todas as companhias porque eles bebem muito. Estudar sobre a uva, grapes, tá? Chardonnay, Pinot Noir, essas coisas. Anota aí, pessoal. Muito importante também. Vintage, né? Que eles dão muito... é uma dica valiosa, né? Saber que ano que é o vinho. Claro que vinho também às vezes muda, vintage, né? Mas pelo menos saber da grape, saber sobre champanhe, o que o pessoal bebe, né? Qual que é a grape da champanhe também. Então, é muito importante essas coisas. Dicas valiosíssimas aí da Erika. Eu espero que vocês tenham anotado e comecem já a estudar, a praticar. Claro, né? Você tem que estar preparado, o seu conhecimento, o seu knowledge, mas você sempre tem que ter um extra. Então, é o extra que eles buscam nas pessoas. E claro, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sempre falo que, por mais que a companhia seja o top do mundo, the best in the world, eles voltam por causa dos tripulantes.
entendeu? Então eles podem fazer cruzeiro em outra companhia, mas é o cru que dá o tchan, que dá a cereja do bolo. Então essa é a parte técnica de tudo. Então o entrevistador, quando busca, ele busca a cereja. Então você pode ser o melhor cara, saber de tudo, ter o seu conhecimento lá em cima, mas se você for uma pessoa assim, sem desenvoltura, não dá, porque eles vão começar a imaginar, essa pessoa ela não vai sobreviver a bordo, ela não vai poder trabalhar sob pressão. Então, eles sabem realmente que trabalho a bordo não é fácil, mas você tem que ser o extra. Então, você tem que mostrar que tem disposição física. Que tem mentalidade. Mentalidade para isso. Porque se ele perceber a fraqueza emocional, você pode realmente perder a vaga. Porque se você não conseguir sobressair em relação a isso, você vai transparecer isso para o guest. Então, é o que não pode acontecer. Claro. Já aconteceu many coisas comigo no guest. Eu podia aqui ficar... Percebeu que ela tá misturando inglês com português? Já aconteceu many coisas. Many, não, e... Nossa, também tem diferença for English. De uma pessoa que foi reprovada por não ter inglês suficiente, hoje mistura inglês com português e sai tudo igual. Eu fiquei um ano sem falar, agora eu tô voltando, igual a gente, né, quando a gente fala que quando a gente anda de bicicleta pela primeira vez, a gente não esquece, mas a gente vai ter que praticar. Então tá tudo recente, mas depois que começa a falar, a gente engata a quinta, a terceira marcha e vai, já era. Fantástico. Tem alguma dica ouro aí pro pessoal que quer aplicar para entrar nos bares? Talvez o pessoal que já tem alguma experiência na sua cidade, nos bares, o que eles têm que focar então para conseguir entrar nos cruzeiros? Focar nas bebidas, focar nos vinhos, que é primordial, né? Se você for querer trabalhar numa companhia 6 estrelas, tá pensando como é que era 6 agora. 6 stars. 6 stars. Você tem que saber disso e, claro, a desenvoltura. E trabalhar na melhor, né? Sempre buscar o melhor. Então, melhor, para começar, eu não diria, né, que seria, claro, MSc ou Coça, espanhola é boa. Mas se você tiver um conhecimento a mais e um inglês também, busca uma Norwegian, busca uma Crystal e faça a entrevista direto online, né, com a companhia. Claro que no Brasil a gente tem as agências, mas às vezes as agências tomam tempo para isso. Eu já fiz entrevistas com agências, a ISMBR, a Curitiba, uma que tem em Santos também, que é um pessoal bem legal, dá bem... Suporte bom, né? Essa é a vantagem. Se você faz com uma agência no Brasil, ou quem está assistindo a gente em Portugal, você às vezes tem um suporte local ali, né? Na sua própria língua, que às vezes vai te ajudar a entender um documento, um treinamento, uma coisa e tal. E agora, quando você faz diretamente com as armadoras, como a gente chama as empresas de cruzeiros, às vezes tem algumas vagas que a agência não sabe. Não sabe, então é por isso que eu falo que se você aplicar para a companhia em si, então leva-se um tempo menor e às vezes tem um opening lá, uma vaga que sempre tem alguém que vai embora, acontece alguma coisa e tem que ter lá uma pessoa, então eles têm que chamar na hora, então... As empresas grandes que contratam muito, inclusive, eles têm uma espécie de banco de mão de obra, digamos assim, que são pessoas que já estão pré-aprovadas e já passaram pelo processo seletivo e estão apenas aguardando datas. Eles com stand-by, eles aguardam lá e qualquer coisa, embarca amanhã. Já né? Claro, você tem que ter com sua documentação tudo lá. Sim, o seu certificado de STCW. Mas muito obrigado, a gente acabou gravando ainda mais do que tinha planejado, um assunto muito bom. É isso, galera, espero que vocês gostaram mais uma vez, né, então... Muito valiosas informações, saber da sua situação profissional, das suas impressões, que vai ajudar muito o pessoal que entra no mercado. Obrigadão. De nada. Valeu. Eu que agradeço. Até a próxima. Um beijo a todos.